Bom, então vamos lá. Nós já vimos vetores, sistemas de coordenadas, curvas. A gente vai voltar às curvas parametrizadas na quarta parte do curso. Agora eu queria falar das transformações, as funções. Primeira coisa, assim, vamos tirar da cabeça a ideia de gráfico de função, porque gráfico de função funciona bem para função de R em R, mas nós vamos olhar funções do plano no plano. Então, tipicamente, a gente vai pensar assim, né? Tem aqui o plano, e aí vai ser uma função que a cada ponto P vai associar o f de P, isso é uma função f. Né? Tipicamente, né, esse P tem coordenadas x1, x2, o f de P tem coordenadas y1, y2. Então, y1 vai ser uma função de x1, x2, e y2 também uma função de x1, x2. E aí você pode inventar o que você quiser, imaginar o que você quiser. Mas vamos me concentrar nesse momento num tipo especial de função, que são as funções lineares. Então, vamos usar as transformações Transformações lineares são, de certa forma, as mais simples, são uma generalização de regra de 3, vamos dizer, mais ou menos assim. Então, a ideia aqui da transformação linear é que ela é do seguinte tipo, né? Ela pega aqui no plano, aqui o plano, aí você tem aqui, vamos usar aqui a base canônica, é 1, é 2. E aí você tem um certo vetor V, ele é x1 é 1, mais x2 é 2. Quer dizer, a gente pode pensar esse plano como um quadriculado assim, né? Feito de quadradinhos unitários. Não, nossos eixos estão aqui. E aí, você tem aqui o E1 e o E2. A ideia é que a transformação pega o E1, leva num certo vetor aqui, ε1, pega o E2, leva num certo ε2, e você simplesmente faz a transformação T de V, que é T de x1 é1 mais x2 é 2, vai ser igual a x1 ε1 mais x2 ε2. Quer dizer, você constrói aqui um reticulado, tendo por base esse paralelogramo, perdoando aqui a minha imperícia. Então, assim como aqui você marca aqui, x1 é um pouco mais do que 2, e x2 também é um pouco mais do que 2, mas um pouco menos do que x1, né? Então, você pega aqui, marca um pouco mais do que 2 aqui, um pouquinho mais do que 2 aqui, e esse cara daqui é o T de V. Tá legal?
extremamente simples. Tem uma coisa também que é extremamente simples, é que a gente tem que conhecer o epsilon 1 e o epsilon 2. E a ideia, assim, na minha cabeça, assim, eu penso o R2 como um plano virtual. Então, vamos dizer que a gente tem um sistema de coordenadas, esse aqui, canônico, dado, né? Então, nesse sistema de coordenadas, a gente pode pensar que o epsilon 1 tem suas coordenadas A11, A21. Quer dizer, se você olhar no sistema de coordenadas canônico, ele tem suas coordenadas. E o epsilon 2 é A12, A22. Ele tem aqui também suas coordenadas A12, A22, aqui assim. Então, em termos de coordenadas, ó, o T de V, T de V vai ser x1, A1, A21, mais x2, A12, A22. Quer dizer, se eu quiser, porque x1 e x2 são as coordenadas do T de V nesse sistema de coordenadas aqui, azul. Mas eu quero, em princípio, eu quero conhecer as coordenadas do meu sistema canônico. Então, se eu tenho as coordenadas de epsilon 1 e epsilon 2 no sistema canônico, é só fazer isso, porque as operações se transferem para as coordenadas. Isso daqui é a definição, né? Isso daqui é, por definição, A1, A21, A12, A22, vezes x1, x2. Então, estou definindo o produto da matriz pelo vetor, como isso aqui, e a inspiração é essa. Beleza? Oi? A distância é a origem? Não, né? Porque não tem porquê, né? Você, por exemplo, esse cara daqui, a distância dele à origem é 1, porque ele está aqui. A imagem dele, 1 é 1 mais 0 é 2. Então, a imagem dele é 1 epsilon 1 mais 0 epsilon 2. Se o epsilon 2 não tiver tamanho 1, não se mantém. Claramente aqui, o epsilon 1 você pode pensar que está do mesmo tamanho, o epsilon 2 claramente aqui é menor que o E2. Você tem liberdade aqui, você pode escolher qualquer par de vetores. Inclusive, eles poderiam estar alinhados. E aí a transformação pegaria o plano e jogaria na reta formada por esses dois vetores. Ou podia até os dois serem zero. E aí mandava todo mundo em zero. Oi? Eu estou... Na verdade, vamos dar um passo atrás. Imagina que você estuda a equação ax2 mais bx mais c igual a zero. Aí lá na oitava série, nona série, em algum lugar, você aprendeu, decorou aquela merda daquela fórmula, que é o que? A fórmula disso aqui você completa o quadrado, né? Você faz a x2 mais 2 vezes b sobre 2ax mais b2 sobre 4a2 mais c menos b2 sobre 4a, né? Porque aqui estou completando um quadrado aqui. Aí, aqui esse cara daqui é exatamente esse, né? 2 com 2, A com A fica BX. Aqui eu botei o quê? B sobre 2A ao quadrado, B2 sobre 4A2. Então eu somei, como tem um A aqui, B2 sobre 4A. Deixa eu escrever esse 4A aqui. Então eu subtraio isso daqui igual a zero. Aí você tem um quadrado aqui, né? Deixa assim. Quer dizer, aqui você tem A
que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, né? Podemos tirar esse a para cá, né? É igual a b2 sobre 4a2 menos, vamos botar assim, 4ac sobre 4a2. Dividir por a aqui, supondo a. E aí, você tira a raiz quadrada e tem a fórmula, aquela fórmula que a gente faz 500 mil exercícios daquela coisa até a gente decorar essa porcaria. E um ano antes, na 7ª ou na 8ª, você aprendeu a resolver o sistema linear. Vou apagar aqui. Aprendeu a resolver o sistema linear A11 x1 mais A12 x2 igual a B1, A21 x1 mais A22 x2 igual a B2. Aí depois, no ensino médio, você deu um salto e passou, em vez de olhar para a equação, passou a olhar para y igual a isso, olhar para essa função. Aí, aliás, eu dei uma olhada na prova do Enem do ano passado e vi que, ano retrasado, tem lá um negócio, você tem que saber que isso é uma parábola. Bom, você vai aprender que é uma parábola nesse curso, tá? Mas não importa, isso aqui você olha como função. Quando você olha para isso como função, você olha, faz o gráfico e é uma das primeiras coisas, quando você estuda em cálculo 1, começa a estudar funções, derivadas e tal, você diz, bom, se o A for positivo, esse negócio tem uma cara assim, e isso abre um novo horizonte. Quer dizer, independente do sistema de eixos, essa função aqui tem essa cara. E aí, dependendo de onde passa o eixo do x, você tem 0, 1 ou 2 raízes. Abre uma nova maneira de enxergar a situação. Quer dizer, você nem precisaria da fórmula para concluir isso. Agora o que eu estou fazendo é o seguinte, olha para isso daqui, em vez de olhar para essa equação, bota aqui y1, y2, e olha para isso como uma função que a cada par x1, x2, associa um par y1, y2 aqui. Então, ela passa a ser uma função do plano no plano. E ela funciona exatamente assim. Então, assim como você olhar para o gráfico dessa função, você entende alguma geometria que ajuda, vamos dizer, abre a sua visão desse negócio, olhar para essa função do plano no plano, abre a sua visão sobre esse sistema aqui. Primeira coisa, passa a ser óbvio, né, que se y1 e y2 estão assim, são linearmente independentes, formam uma base para o plano, então essa função é abjeção. Quer dizer, cada cara aqui vai num cara aqui, e cada cara daqui é a imagem de um único de lá. Se eles se alinham, mas não são ambos nulos, eles formam uma reta, e aí você vai ter o que? A imagem dessa função é uma reta, se o cara estiver nessa reta tem solução, e aí uma continha mostra que ela não pode ser única, tem infinitas soluções, se estiver fora da reta, não tem solução. Tá? Então, vamos dizer, olhar para esse tipo de transformação é uma maneira de ampliar seus horizontes em relação a sistemas lineares. Nós aqui vamos nos ocupar, pelo menos nesse primeiro momento, menos dos sistemas lineares, mais das transformações, mais da geometria do que da álgebra. Entenderam? Então, por trás de cada sistema linear, todo sistema linear pode ser expresso de maneira matricial, dessa maneira assim, né? A11, A21, A12, A22, x1, x2 igual a y1, y2. Então tem o sistema, tem
a forma matricial e tem a transformação linear por trás disso daqui. Tá legal? Não sei se respondi, piorei. Pode reclamar, cara. Tá. O povo brasileiro todo está pagando para você me fazer perguntas. Hein? Todos. Oi. Uhum. Uhum. Só que teria tipo, uma variação de ângulo, certo? Uhum. Eu poderia fazer aquilo ali pela lei dos cossenos. Só que eu não queria fazer desse jeito. Como é que eu faço desse jeito? Bom, você pode fazer o seguinte, né? Eu vou falar de produto escalar, acho que na aula que vem, ou na de hoje, não sei, dependendo do ritmo da aula. Alguma hora vamos falar, breve falaremos de produto escalar, que dá uma maneira, vamos dizer, sistematiza uma maneira de você medir ângulos e distâncias. E, vamos dizer, a lei dos cossenos fica oculta no produto escalar. Vai aparecer. Ou, se você quiser, bom, você teria que ter os ângulos aqui, tal, uma coisa assim. Mas você tendo o epsilon 1 e o epsilon 2, você pode pegar as coordenadas na base epsilon 1 e epsilon 2, de um ponto e do outro, e usando essas coordenadas, calcular a distância usando o produto escalar. Só que você vai precisar do produto escalar de epsilon 1 por epsilon 1, de epsilon 2 por epsilon 2 e de epsilon 1 por epsilon 2. Vamos voltar a isso quando falar de produto escalar. Por agora é um certo desafio, você tem que botar o ângulo aqui, fazer alguma coisa, a lei dos cossenos. Eu tenho certo trauma com a lei dos cossenos, porque antes do Enem a gente fazia a prova da UFRJ, e eu era da banca da prova durante 10 anos, comandava a correção, e eu lembro que tinha uma questão que caiu numa prova, e antes de começar a correção, a gente discutia, todo mundo, né, 40 professores de colégios e tal. E aí tinha questão, aí eu falei, bom, e essa aqui? Aí todo mundo falou, lei dos cossenos. E eu era o único babaca que não sabia a lei dos cossenos. Aquele negócio. Mas é porque a lei dos cossenos fica escondida no produto escalar. Mas vamos voltar aqui na transformação. Então, nós temos as transformações que são dadas assim. Na verdade, eu queria destacar uma coisa, né? A transformação linear, ela tem duas propriedades que a gente gostaria que todas as funções tivessem, né? Quantas vezes, né, a gente não escreveu, vou apagar isso aqui porque está muito cheio. Não sei quantas vezes a gente não escreveu, não teve a tentação de escrever, né? X mais Y ao quadrado igual a X2 mais Y2, ou raiz quadrada de A2 mais B2, igual a A mais B, coisas assim, que essencialmente estão, vamos dizer, está na nossa cabeça o quê? Que f de x mais y deveria ser sempre f de x mais f de y. Mas, infelizmente, só as funções, aquelas da regra de 3, que valem uma regra de 3, são assim. Mas as transformações lineares têm essa propriedade. Né? Se você pegar, se você disser, bom, t de x1, x2 é igual a A11, A21, A12, A22, x1, x2, se você fizer t, vamos dizer que esse cara daqui é x, então t de x mais y seria t de x1, x2 mais y1, y2, que seria t de x1 mais x2, y1 mais y2.
Só que isso aqui é x1 vezes esse daqui, mais x2 vezes esse daqui. Quando você botar x1 mais x2 vezes esse, vai dar x1 vezes esse, mais x2 vezes esse. E aqui, y1 mais y2, aliás, x1 mais y1 e x2. Aí você bota x1 mais y1, vai dar x1 vezes esse, mais y1 vezes esse. E o x2 mais y2 vezes esse, vai dar x2 vezes esse, mais y2 vezes esse. Então, isso aqui certamente vai ser t de x. Aliás, na transformação linear, a gente nem... Bom, vou deixar assim por hora. T de x mais t de y. Deu para entender? Oi. Essa aqui? Entender é uma questão... entender fazer sentido, né? Certo? Repararam isso? Que entender é uma coisa muito estética. Você diz que entendeu alguma coisa quando ela faz sentido para você, né? Que é um arranjo na sua cabeça. Eu tirei essa fórmula pensando assim, né? A minha transformação pega um sistema de coordenadas de base E1, E2, um plano, aí tem o outro plano aqui, tem o mesmo sistema de coordenadas. Só que aqui eu escolho um outro sistema de coordenadas de base ε1, ε2. E eu transfiro as coordenadas, quer dizer, eu pego um cara que aqui é dado por x1, x2 e mando no cara que aqui é dado por x1, x2. Vou botar um x1, x2 azul. O x1, x2 aqui, nesse sistema, de base ε1, ε2, ele significa x1 é 1 mais x2 é 2. Base é 1, é 2. Enquanto que aqui, esse azul, significa x1 ε1 mais x2 ε2. Vetorialmente. Agora, esse cara daqui, nesse sistema branco que tem aqui, ele não vai ter as coordenadas x1, x2. Ele vai ter coordenadas que vão ser y1, y2. Então, digamos aqui, ó, eu tinha aqui o V, estava aqui, aí ele era praticamente 1 aqui, e alguma coisa, um pouco mais do que 2 aqui, então era uma coisa assim, uma coisa mais ou menos assim. Então, o meu T de V estava aqui o meu V, tinha coordenadas x1, x2. O T de V tem essas coordenadas aqui, x1, x2, nesse sistema. Esse sistema é uma representação do outro. É mais ou menos o seguinte, imagina o seguinte, você talvez nunca tenha feito, mas sabe que dá para fazer, né? Você quer transferir um desenho para um outro lugar, então você quadricula, bota coordenadas nos pontos que você achou lá nos quadradinhos, aí faz um quadriculado eventualmente maior, se você quer fazer uma ampliação, normal fazer um quadriculado maior, e aí transfere as coordenadas dos pontos para o quadriculado maior. Conhece isso? Pelo menos deve ter visto no vídeo que está na página do curso. No final do vídeo eu falo, mas você podia ter feito diferente, podia ter dito, em vez de transferir retinho, você faz um sistema de coordenadas tortinho aqui e transfere a figura assim. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Aqui eu tenho esse sistema de base E1, E2, e aqui eu estou com um sistema de base ε1, ε2. Então, qualquer figura que você desenhar aqui, se você aplicar essa transformação, ela fica meio torta. Tá? Mas, basicamente, por quê? Porque você está pegando o ponto de coordenada, ou o vetor de coordenadas x1, x2 nesse sistema,
e está transformando no vetor de coordenadas x1, x2 nesse sistema aqui. Então, este cara aqui não é igual a esse. Pode até algum, por acaso, ficar igual, mas, por exemplo, se você pegar um cara aqui, ele vai para cá. Um cara aqui, ele vai para cá. Então, essa é a transformação. Agora, é razoável que você diga, mas tudo bem, mas quem é esse cara no meu sistema canônico aqui? Então, ele não tem as coordenadas x1, x2, ele vai ter coordenadas y1, y2. Tá legal? Olhando assim, parece meio complicado, mas como a gente viu que as operações com vetores se transferem para as coordenadas, se eu tiver a coordenada de epsilon1, digamos que essa daqui, o epsilon1 tem essas coordenadas. Né? Enquanto aqui, ó, o E1 é 1, 0, e o E2 é 0, 1. Mas o epsilon1, ele vai ter as suas coordenadas aqui, A1, A2, 1. E o epsilon2 vai ter essas coordenadas aqui, A1, 2, A2, 2. Então, como este cara e esse representam o mesmo vetor, quer dizer, e esse cara daqui, ele continua sendo x1, epsilon1 mais x2, epsilon2. Só que aqui eu posso pegar o epsilon1 e dizer, nesse sistema de coordenadas, ele é A1, A2, 1, e esse daqui é A1, 2, A2, 2. Então, com isso, na hora que eu estou conservando o seguinte fato, este cara é x1 vezes esse vetor, mais x2 vezes esse. Se eu fizer essas operações usando esse sistema de coordenadas, x1 vezes epsilon1 é x1 vezes isso. E x2 vezes epsilon2 é x2 vezes isso. Quando eu somo, eu tenho este cara escrito nesse sistema de coordenadas aqui. Tá? Então, pensando assim, que esse sistema de coordenadas azul é apenas um auxiliar em termos algébricos, né? Em termos algébricos, de sistema branco para sistema branco, eu vou ter o x1, x2 sendo levado em x1 vezes A1, A2, 1, mais x2 vezes A1, 2, A2, 2, que é A1, x1 mais A1, 2, x2, A2, 1, x1 mais A2, 2, x2. É como uma espécie assim de fazer o produto esse por esse e esse por esse por esse nessa coordenada e esse por esse nessa coordenada aqui. Agora, o que eu estou falando é que essa transformação definida assim, ela, se eu somar dois vetores aqui, as imagens deles vão se somar aqui. E se eu multiplicar um vetor por um número, a imagem também vai sair multiplicada pelo mesmo número. Eu posso ver isso algebricamente, sai da conta aqui. Ou posso fazer... Então, eu estou dizendo o seguinte, né, que T, se eu pegar o vetor x igual a x1, x2, agora esse y aqui não tem nada a ver com o y de cá. Eu estou pegando dois vetores aqui. Se eu vou fazer a figura, né? Aqui eu tenho o vetor U, que tem coordenadas x1, x2.
Aí eu tenho aqui o vetor V. Acho que vou botar ele mais um pouquinho diferente assim. V tem coordenadas y1, y2. O U mais V é esse cara aqui, né? Repara que as coordenadas dele, ó, a coordenada x1 mais a coordenada y1, que é negativa. Então, essa coordenada aqui é x1 mais y1. Enquanto que aqui, ó, você tem a coordenada x2, aqui, e mais, que esse aqui, não se esqueça que esse aqui é o V também, né? Então, aqui mais o y2, então, x2 mais y2. Então, essa coordenada aqui é x2 mais y2. Tá legal? Observa que essa soma, ela se mantém em qualquer sistema de coordenadas. Quer dizer, se eu pegar esses mesmos vetores aqui, está aqui mais ou menos os mesmos, U, V, U mais V, assim. Tá? Agora imagina que eu pego um outro sistema de coordenadas. Pego um sistema de coordenadas assim. Está aqui o ε1, está aqui o ε2. Então, olha só, as coordenadas do U agora, ó, U é isso daqui, né, ele tem coordenada aqui x1, e a coordenada x2 está aqui. O V, vou fazer assim, né? O V, se eu olhar daqui assim, ó, a coordenada y2 do V é isso. Então, isso aqui, esse aqui é o x2, e isso aqui, esse tamaninho aqui, é o y2. E a coordenada coordenada 1 do V é isso aqui. Negativo. Esse tamanhozinho daqui é o y1. Quando eu faço as coordenadas do U mais V, eu pego o x1, somo com o y1 algebricamente, e eu tenho esse cara aqui, x1 mais y1. Eu devia botar em azul, né? E aqui eu tenho x2 mais y2, que é esse cara daqui. Então, em qualquer sistema de coordenadas, quando eu somo os vetores, eu somo as coordenadas. E mais simples, né, quando eu multiplico o vetor por um número, eu multiplico as coordenadas. Está claro? Então, quando eu aplico a transformação linear, basicamente, né, eu pego o vetor, ele muda. Vamos dizer, eu pego dois vetores aqui, eles não vão ser mais o mesmo, vão ser outros vetores aqui, mas vão ter as mesmas coordenadas que os de cá. Quando eu somar eles aqui, eu vou ter que somar as coordenadas deles nesse sistema de coordenadas. Então, vamos dizer, vai acontecer o quê? Eu vou pegar o U, que é igual a x1 é 1 mais x2 é 2, e vou levar no T de U, que é igual a x1 ε1 mais x2 ε2. O V vai ser y1 é 1 mais y2 é 2. O T de V vai ser y1 ε1 mais y2 ε2.
Quando eu faço U mais V vai ter x1 mais y1 é 1, x2 mais y2 é 2. Pela fórmula, né, esse cara daqui tem que ser levado em x1 mais y1 é y1 mais x2 mais y2 é y2. A fórmula da transformação diz isso. Eu pego a primeira coordenada do cara, né, em vez de multiplicar por E1, eu multiplico por Y1. A segunda, em vez de multiplicar por E2, eu multiplico por Y2. Mas isso daqui é exatamente a soma desses dois caras. Né? T de U mais T de V é igual a x1 mais y1 y1 esse cara daqui é o T de U mais V. Então, T de U mais V vai ser T de U mais T de V, sempre, para quaisquer vetores. Legal? Talvez uma horinha ou duas pensando nisso, porque tem que fazer sentido na sua cabeça. Não adianta eu explicar, eu expliquei aqui, ó, ver o vídeo e tal, mas tem que... Então, a transformação, vamos dizer, eu posso dizer o seguinte, a minha transformação, T vai ter essa propriedade, T de U mais V igual a T de U mais T de V, e T de qualquer coisa, T vezes U, vai ser T, TU. Até por ser uma coisa que lembra uma multiplicação, né, porque a multiplicação tem essa distributividade. Aqui a minha função tem essa... Por lembrar a multiplicação, a gente costuma não pôr os parênteses aqui, quando a transformação é linear. Então, eu vou dizer que uma transformação de R2 em R2 vai ser linear, aqui, T de R2 em R2 é linear, diz transformação linear, se ela tem essas duas propriedades. Tá? E para todo U e V em R2, para todo T pertencente a R, para todo U em R2. Que eu acabei de ver que toda transformação dada por uma matriz é linear. Mas toda transformação linear também é dada por uma matriz. Não é muito difícil ver pelo seguinte, ó, supõe que, então, vou botar assim, proposição, toda transformação linear é dada por matriz. Em R2. Né? É uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque você vai ter, ó, se você pegar, pega T de E1, chama de A11, A21. Existem esses caras. T de E2 é dado também por um certo cara. Então, A12, A22. Agora, se você pegar, fizer T de x1, x2, isso aqui é T de x1 vezes 1, 0, mais x2 vezes 0, 1. E esse cara aqui é o E1, esse cara daqui é o E2. Então, isso daqui é igual a x1, T de E1 mais x2, T de E2, pela propriedade,
transformação. E isso daqui, se t de E1 é dado por isso é x1 A1 A2 mais x2 A1 A2 2. Então, toda transformação que tem essas propriedades é dada por uma matriz. Então, o legal, então, é que, vamos dizer, para você conhecer uma transformação que tem essas propriedades, uma transformação linear, basta você conhecer o t de E1, t de E2. Então, a gente pode pensar na transformação linear como uma transformação que está por trás de um sistema linear 2×2. Mas eu queria dar um exemplozinho, assim, se ninguém tiver nenhuma objeção. Vocês copiam muita aula, tem no livro isso. Pô, tem o maior trabalho de escrever o livro, fazer os vídeos e tal, vocês vêm para aula copiar. Vem para aula me pegar no flagrante, ou então para dormir, ou para... Hã? Ah, tá bom, mas tudo bem, eu fico aqui andando devagar para vocês copiarem, vou andar depressa para vocês pensarem. Por isso que a aula não rende. Bom, não, eu só passo, como é que é o seu nome? Mateus é minha referência. Quando ele reclamar, eu paro. Hã? Não, tudo bem, mas eu vou falando. Se você disser não, aí eu paro e volto. Um exemplo de transformação linear bastante simples é o seguinte, é o exemplo da rotação, né? Você pega o plano e roda em torno da origem. Claramente, né, pensa assim, você está aqui com o vetor V, está aqui o E1, o E2, então V igual a x1 E1 mais x2 E2. Aí você faz o seguinte, bota bota um vidro aqui em cima, pinta no vidro um sistema de coordenadas azul, um sistema de coordenadas azul, né, tá aqui o seu V aqui em cima no vidro, e agora roda o vidro de um ângulo θ. Quando você roda de um ângulo θ, você vai ter aqui o E1, acho que eu vou ampliar um pouco a figura, né? Vai ter aqui o E1, o E2, só que o sistema rodou de θ. Então, você vai ter o sistema do vidro, vai estar assim. E aí você vai ter aqui, né, vou fazer assim, né? Uma rodinha aqui. Esse cara daqui é o rodado de E1. Vamos chamar de ε1 igual ao rodado de E1. E esse daqui é o ε2 é igual ao rodado de E2. E o ângulo θ está aqui, né? θ. Como aqui é unitário, o comprimento de arco corresponde ao ângulo. E o nosso vetor V, que estava aqui assim, né? Nosso vetor V está aqui embaixo, ele rodou de θ. É o rodado de V, aqui assim. Mas aqui tem um ângulo θ entre V e o rodado de V também. Mas o que eu posso garantir aqui é o seguinte, né? É que o meu V era x1 E1 mais x2 E2. Então aqui ele também, quando estava o ε1 e ε2 estava aqui, ele era x1 ε1 mais x2 ε2. Então o rodado de V, ele é x1 ε1 mais x2 ε2. Se eu souber, então,
para eu olhar, para saber quem são as coordenadas do rodado de V, ó, vamos chamar aqui de y1, y2, y1 e y2 dão as coordenadas dele do sistema canônico. Ora, o epsilon 1 claramente é cosseno θ seno θ. Né? Botei um θ simpático, para não dar dúvida. E o epsilon 2 é menos seno θ cosseno θ. É só olhar assim, está aqui o θ, seno θ aqui, mas está negativo, cosseno θ aqui assim, fica até meio tonto. Então, substitui isso na fórmula, né? E aí o nosso rodado de V vai ser cosseno θ seno θ menos seno θ cosseno θ x1 x2. Menos seno θ menos seno θ. Aqui? Não, ali mesmo. Não é menos que seno, não. Aqui? Não, olha só, porque o ângulo está aqui, então o seno é isso. Esse tamanho aqui é o seno. Mas isso corresponde à coordenada x do cara, a coordenada horizontal. Então essa coordenada é menos seno. E o cosseno está aqui, é a coordenada, segunda coordenada. Tá? Então é isso. A gente pode até fazer uma coisa, se vocês tivessem visto todos os vídeos, já deviam ter. Vocês podiam ver todos os videozinhos antes da aula, assim. Né? Se você pegar um V, imagina que a gente faça a mesma coisa. Faz a mesma coisa, só que você pega aqui um vetor unitário, V, fazendo aqui um ângulo alfa. Aqui está a base canônica. E aí você roda ele de θ. Esse é o rodado de V. Então, a primeira coisa, esse ângulo aqui é alfa mais θ. Então, o rodado de V é cosseno de alfa mais θ, seno de alfa mais θ, sem precisar de fórmula nenhuma. Por outro lado, isso eu sei que é isto aqui, né? Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. O V tem coordenadas cosseno alfa, seno alfa. Então, eu boto aqui cosseno alfa, seno alfa. Faço a conta e igualo coordenada a coordenada. E aí eu ganho, na primeira coordenada, cosseno de alfa mais θ, igual a cosseno alfa, cosseno θ, menos seno alfa, seno θ. E na segunda, seno de alfa mais θ é igual a seno θ, cosseno alfa, mais cosseno θ, seno alfa. Que são as famosas fórmulas do seno e do cosseno da soma. Oi? Hã? Eu posso botar só um e três? Ué, você pode fazer o que você quiser, mas eu estou rodando os dois. Quer dizer, tá certo? Uma transformação linear, você pode pegar uma transformação que deixa um eixo parado e roda o outro. Mas hã? Aí você vai ter cosseno θ, seno θ numa, e a outra vai ter um zero aqui. Tá? Eu fiz essa porque a rotação é uma coisa importante, a gente tem que
está preparado para lidar com ela. Né? Aliás, essa fórmula aqui, né, serve em qualquer sistema de coordenadas canônico. Quer dizer, se você tivesse, vamos dizer, um sistema assim, de base ε1, ε2 unitários e ortogonais, você rodava e ia ser uma coisa parecida. Tá legal? Então ganhamos. Repara que de passagem hoje assim eu aproveitei para demonstrar a fórmula de Bhaskara e as fórmulas do seno e cosseno da soma. Porque tem não sei se vocês sabem, mas os professores de matemática têm uma conta conjunta mundial. Assim. E toda vez que um professor de matemática diz uma coisa e não prova, todos os professores de matemática ficam devendo essa demonstração. Então, algum dia alguém paga isso. Então, se por acaso os professores de vocês não demonstraram essas fórmulas, ou, o que é mais provável, vocês estavam fazendo coisas mais legais durante a aula e não prestaram a menor atenção, estou pagando aqui agora. Né? Bom, temos isso. Transformação linear tem matriz, né? Tem uma outra coisa que eu detestava, achava aquilo insuportável, não sei se era como vocês, era produto de matrizes. Mas produto de matrizes, olha só, vai sair daqui o seguinte, imagina que você tem uma transformação linear, aplica a transformação A, é dada pela matriz A, aí você aplica a transformação linear B, dada pela matriz B. Quando você compõe as duas, não é difícil ver que vai ser uma transformação linear. Então, ela vai ter que ser dada por uma matriz. E essa matriz é o produto da matriz B pela matriz A. Vamos ver isso. Quando eu vi isso, eu disse, pô, não, até que produto de matrizes, legal. Vamos ver isso assim. A primeira observação é essa, quer dizer, imagina que você tem A de R2 em R2 e B de R2 em R2 lineares. Então, bom, como o contradomínio de uma é igual ao domínio da outra, a gente pode fazer a composta. Então, digamos, vamos fazer A vezes B. A, B de R2 em R2 é definida como a aplicação que leva o vetor V em A de B de V, é a composta. Quer dizer, eu pego aqui pega aqui, faz B, faz A, pega o vetor V, leva em A de V e leva em B de A de V. Essa transformação, olha só, vamos ver se ela é linear. Vamos olhar para A, B, de U mais V. Isso, olha, é, por definição, A de B de U mais V, que pela linearidade de B é A de B de U mais B de V. Né? Aqui é definição. Aqui é porque B é linear. Agora, como A é linear, isso daqui é A de B de U mais A de B de V. Aqui porque A é linear. E isso daqui, por definição, é AB de U mais AB de V.
por definição. Tá? Então, a composta de duas transformações lineares tem essa primeira propriedade, a linearidade. E também, se você fizer AB de um T vezes U, por definição, isso é A de B de T vezes U, que pela linearidade de B é A de T vezes B de U, que pela linearidade de A é T vezes A de B de U, que por definição é T de AB de U. T vezes AB de U. Então, a composta de duas transformações lineares tem as duas propriedades que caracterizam uma transformação linear. Então, ela é uma transformação linear. Portanto, ela é dada por uma matriz. E eu só preciso, então, calcular essa matriz. Tá? Então, ó, provei isso, né? A composta de duas transformações lineares é linear. Então, agora vamos achar a matriz dessa composta. Posso apagar? Bom, quem é a matriz da composta? Bom, eu já aprendi, né, que a matriz de AB ela é alguma coisa assim, C11, C21, C12, C22. Esse cara daqui é o AB de E1, e esse daqui é o AB de E2. Quando eu descobri que toda transformação linear era dada por uma matriz, a matriz tinha a transformação aplicada no E1 na primeira coluna e a transformação aplicada no E2 na segunda. Bom, mas esse cara daqui é o A de B de E1, e esse daqui é o A de B de E2. Bom, mas o A de B de E1, vamos dizer que a matriz do A é A11, A21, A12, A22. E a matriz do B, né, que é a matriz do A, A11, A21, A12, A22. E a matriz do B vai ser B11, B21, B12, B22. Então, quem é o B de E1? Esse cara aqui. E o A do B de A2 vai ser essa matriz A11, A21, A12, A22, multiplicada pelo B de A2, que é o B12, B22. Então, esse cara daqui vai ser o quê? Esse por esse, né? A11, B11, mais A12, B21, na outra, A21, B11, mais A22, B21. E esse aqui vai ser, né, ou pensando de outra maneira, esse cara vezes esse, mais esse vezes esse. Então, você faz esse vezes esse, tem A1, B12, né, e esse vezes esse, mais A12, B22. E A21, B12, mais A22,
B22. Então, o que acontece? Quer dizer, se você pegar qualquer um, esse cara daqui vai ser segunda linha, segunda coluna. Ele é esse cara daqui. Ele é a segunda linha desse daqui, dessa matriz aqui, pela segunda coluna dessa daqui. Linha I, quer dizer, o CIJ é igual a linha I de A vezes a coluna J de B. Para quem está entendendo tem a obrigação de ter entendido o seguinte: se eu partisse de um sistema linear com M equações e N incógnitas, eu teria matrizes M por N, fazendo transformações lineares de Rm em Rn, e eu podia ter uma transformação linear de Rm em Rn e outra de Rn em Rp, ou na verdade M por N era de Rn em Rm, depois de Rm em Rp, e seriam dadas por matrizes, e a composição de transformações lineares seria produto de matrizes de uma maneira mais geral. Mas nosso curso aqui é em R2, então é isso. Que horas são? Pô, do relógio, que horas são? Sei que tem relógio. 11h15. 11h15. Dá vontade até de falar de determinante, que era outra coisa insuportável. Né? Determinante. Mas determinante é maravilhoso, determinante é área. Vou passar o trailer só para vocês verem assim. Ó. O determinante. Não percam na semana que vem. Sensacional determinante. Determinante é o seguinte, ó, você tem uma transformação linear que pega isso e transforma nisso. Então você tem aqui o seu negocinho assim, digamos, e aí ele vira assim, e ficou meio ruim aqui, mas mais ou menos isso. Então, cada quadradinho aqui vira um paralelogramo e dá para ver que não importa quão pequeno seja o quadradinho, se os lados são paralelos aqui, ele vira um paralelogramo semelhante a esse. Então, moral da história, se você desenhar uma figura aqui, ela vai virar alguma figura aqui assim. E a área dessa figura é composta de... Você aproxima ela por quadradinhos. E cada aproximação que você fizer aqui por quadradinhos, vira uma aproximação aqui por paralelogramos. Com o mesmo número de paralelogramos aqui que você tinha de quadradinhos aqui. Passando ao limite, você vê que a razão entre a área daqui e a área daqui é a razão entre a área do paralelogramo e a área do quadrado, que é a área do paralelogramo. Se for a transformação linear, quem é o paralelogramo base aqui? Ó? Esse aqui é o E1, E2. Esse daqui é o A11, A21, A12, A22. Quem é a área desse bicho? Surpresa, determinante da matriz. Se você pegar a matriz A11, A21, A12, A22, determinante da matriz é essa área que é a razão entre a área de qualquer figura aqui e a área original, que é a área da transformada e a área original. E o determinante tem um sinal. O sinal é o seguinte, porque ó, esse negócio aqui está azul aqui na frente e vermelho atrás. Se por acaso, em vez de esse daqui, isso aqui fosse trocado,
esse aqui fosse o A12, A22, e esse daqui o A11, A21, ou seja, esse é o ε1, esse é o ε2, quando você fez a transformação, você teve que virar assim, e o vermelho apareceu aqui, o azul ficou atrás. E aí o sinal ficou negativo, sinal determinante. Então, o sinal determinante dá uma mudança de orientação. E aí tem uma fórmula horrorosa, que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes, que agora é a coisa mais óbvia do mundo. Porque quando você compõe as transformações, você tem razão entre áreas, né? Você tem uma outra aqui, então aqui você tem a área, o determinante aqui tem a figura F, aqui é A, B de F, e aqui é A de B de F. Então a razão, o determinante é a razão entre a área de A de B de F e a área de F, é o determinante da matriz produto. E isso daqui é área de B de F sobre a de B de F vezes a de B de F sobre a de F. Mas a razão entre essa área e essa é o determinante de A, que é essa transformação aqui. E a razão entre essa e essa é o determinante de B, que é essa daqui. Então, o determinante do produto, que é essa razão, é o produto dos determinantes. Então, veremos isso um pouco mais de detalhe na semana que vem. Deixa eu ver, falo mais alguma coisa de transformação? Essa fala de produto escalar. Né? Produto escalar, que aí, quem sabe, a gente até responde lá aquela pergunta do começo da aula. O determinante vai ter, a dedução do determinante vai ter, ou a definição do determinante, vai ter algo semelhante à do produto escalar. Então, produto escalar. Também chamado de produto ou interno. Não morro de amores por nenhum dos dois nomes. O produto escalar, vamos começar. Eu vou chutar uma coisa. Eu vou fazer uma definição geométrica do produto escalar e alguma hora eu vou contar a verdade para vocês. Porque o professor sempre fica inventando uma história para as coisas parecerem legais para os seus alunos, assim, e às vezes a história real é muito mais rude, né, que a verdadeira, ou tem outras razões. Mas vamos pensar assim, vou pensar em termos de ângulos. Imagina que eu tenho aqui o vetor V, aqui o vetor U, e eu vou projetar o V aqui. Eu vou olhar para esse tamanho daqui, vou chamar ele de projeção sobre U do vetor V. Mas com um sinal. Quer dizer, se o V estiver para cá, essa projeção é negativa. Tá? Quer dizer, eu vou pegar esse ângulo θ, a projeção sobre U de V vai ser o tamanho de V, a norma de V, esse aqui, tamanho de V, e eu, assim como um médico chama cocô de fezes, eu vou chamar isso aqui de norma de V, para ter um ar assim, mais erudito, fazer de conta que eu estou dizendo alguma coisa muito importante, né? Mas é o tamanho do V. Tá? Norma de V vezes o cosseno de θ. Tá? Não é preciso muito, talvez, para ver que essa projeção de V sobre U é linear. Quer dizer, se eu pegar aqui o V1 e o V2,
né? Esse tamanho aqui é a projeção do V1, esse aqui é a projeção do V2, isso é a projeção da soma. Então, a projeção sobre U de V1 mais V2 é igual à projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. E também, é claro, né, se eu multiplicar o V por um número T, a projeção sobre U de T vezes V é T vezes a projeção. Inclusive, quando o T for negativo, o V muda para cá e aí a projeção passa a ser negativa. Então, é T. Então, isso aqui é igual a T tá legal? Então, vou fazer uma definição mais democrática do produto escalar pelo seguinte, ó, aqui tem a norma de V vezes o cosseno θ. Se eu multiplicar pela norma de U, eu posso, então, fazer o seguinte, né? Eu vou definir, devia apagar o tamanho, né? Deixar aqui a norma. Vou definir o produto escalar de U por V, que às vezes também vai ser notado assim. Isso aqui vai ser a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do θ. Que é, isso aqui é a norma de U vezes a projeção sobre U do V. Mas, como o cosseno θ é o mesmo do U para o V e do V para o U, se eu projetasse o U no V, eu usaria o mesmo cosseno θ. Então, isso também é a norma de V vezes a projeção do U sobre V. Então, isso é uma definição. É uma definição que mexe com comprimento e ângulo. É uma coisa boa, porque a gente precisa medir comprimentos e ângulos. Na verdade, vai ser uma coisa boa, uma coisa muito boa. Imagina só que legal. Se na hora que você dá dois vetores pelas suas coordenadas, em vez de, para medir o ângulo, você ter que marcar um, marcar o outro, pegar um transferidor e medir o ângulo, você puder calcular esse ângulo só com as coordenadas. Essa mágica vai sair daqui. Porque, olha só, o produto escalar de U por V, por essas definições, ele tem as seguintes propriedades. Né? Primeiro, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. Para todos U e V. Segundo, o produto escalar de U1 mais U2 por V é igual ao produto de U1 por V mais o de U2 por V. E pela comutatividade, né, o produto escalar de U por V1, essa foi a que eu mostrei ali, né? U por V1 mais U por V2. Mas como é comutativo, se vale assim também. E o produto escalar de U por TV é igual a T, o produto escalar de U por V, que é igual ao produto escalar de TU por V. Tá, eu fiz só essa daqui, mas pela comutatividade vale. Fala aí, Matheus. Está liberado? Tá bom. Bom, são propriedades básicas. Agora, tem o seguinte, né? Tem outras duas propriedades, ou três, sei lá, que é o seguinte, o produto escalar de E1 por E1, ele é unitário.
O ângulo dele com ele é 0, o cosseno é 1. Então, isso daqui é a norma de E1 ao quadrado. Né? Aliás, o produto escalar, não é o produto escalar de qualquer vetor, vamos botar assim, o produto escalar de V por V é sempre a norma de V ao quadrado. Em particular, o produto escalar de E1 por E1 é 1, e também o de E2 por E2 também é 1. E o cosseno entre E1 e E2, cosseno do ângulo, o ângulo é de 90 graus, cosseno é 0, então o produto escalar de E1 por E2 é igual ao produto escalar de E2 por E1, que é 0. Bom, se vocês estão de acordo com isso, eu me sinto na situação do mágico da festa de aniversário, que já está com o coelho dentro da cartola, agora é só tirar. Digamos que eu tenho aqui, no meu sistema de coordenadas, os vetores U e V. O U tem coordenadas, vamos dizer assim, x1, x2, e o V tem coordenadas y1, y2. Então, eu quero ver quem é o produto escalar de U por V. Eu não vou pegar uma régua, aqui até podia usar o Pitágoras, né? Mas não vou pegar uma régua para medir o comprimento de U, nem uma régua para medir o comprimento de V, e principalmente não vou pegar um transferidor para medir esse ângulo θ. Eu vou fazer o quê? Vou escrever o produto escalar de U por V é igual a x1 é 1 mais x2 é 2, y1 é 1 mais y2 é 2. E agora eu vou usar essas propriedades aqui. Eu abro, ó, por exemplo, aqui isso vai me dar, usando essa propriedade aqui, eu posso dizer que isso é x1 é 1 com y1 é 1 mais y2 é 2, mais x2 é 2 com y1 é 1 mais y2 é 2, usando essa propriedade aqui. Agora eu posso usar de baixo e abrir de novo esses caras aqui. Depois eu uso essa aqui e tiro x1, x2, y1, y2, tudo da história, né? E isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar x1, x2, x1, y1 é 1, mais x1, y2 é 1, é 2, mais x2, y1 é 2, é 1, mais x2, y2 é 2, é 2. E aí, E1 é 2 é 0, E2 é 1 é 0, isso é 1, isso é 1, então isso aqui é x1, y1 mais x2, y2. Legal? Eu peguei essas propriedades, apliquei, fiz a primeira devagar, depois eu fiz tudo direto. Então, isso é uma coisa maravilhosa, absolutamente maravilhosa, porque eu posso, quando eu trabalho com coordenadas, e observa que é fundamental nessa história que a minha base seja o que a gente chama ortonormal. Quer dizer, os vetores sejam unitários e ortogonais. Porque eu usei que isso aqui é 1 e que isso aqui é 0 para matar esses dois termos e para dizer isso é 1, então ficou uma fórmula simplesinha. Se fosse outro sistema, já não valeria isso. Mas então, se eu tenho o meu sistema canônico, aquele que eu estou acostumado, né, eu dou as coordenadas dos vetores e eu não preciso desenhar. Não preciso, vamos começar assim. Se eu desenhar, eu não preciso de régua nem de transferidor, mas eu também nem preciso desenhar. Eu pego, taco essa fórmula
E eu consigo o quê? Eu consigo, bom, eu vou ter as seguintes fórmulas, né? A norma de U igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, raiz quadrada. A norma de V, mesma coisa, y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, raiz quadrada. São operações difíceis na mão. Mas, e o cosseno de θ é o quê? É o produto escalar dividido pelas normas. Né? Porque faz o produto escalar. Então, isso aqui é x1, y1 mais x2, y2 dividido por, vou botar só norma de U, norma de V, que já estão dadas por essas fórmulas. Então, eu consigo, vamos dizer, calcular o ângulo, aí eu teclo lá arco cosseno e obtenho o ângulo. Claro que tem aí séculos de matemática e de tecnologia. Tem todo, vamos dizer, para você teclar lá, para botar isso aqui, você tem um tanto de matemática. Depois, para você teclar lá e sair o arco cosseno, você precisa do desenvolvimento do cálculo, que vocês estão estudando com o Marco Aurélio, para ter uma fórmula. Você não vai calcular também o cosseno do ângulo lá com o duendezinho dentro da máquina. Então, tem uma série de potências e tal, umas coisas assim que servem para calcular essas coisas. E precisou também de muito desenvolvimento do cálculo para poder formular as equações de Maxwell e ter todo o desenvolvimento da eletricidade eletrônica para você ter o computadorzinho que você aperta lá. Oi. Daqui para cá? Ué, eu peguei e disse, agora eu vou abrir. Então vai ser esse com esse, mais esse com esse. Aí, esse com esse, eu tiro agora o x1, depois eu tiro o y1. Aí fica x1, y1, é 1. Depois, esse com esse, sai o x1 desse, o y2 desse, é 1, é 2. Tá? Etc. Então, temos essa maravilhosa fórmula do produto escalar. O produto escalar, bom, ele serve para fazer projeção, serve para calcular, mas basicamente é um instrumento potente para você calcular projeções. E bom, para você formular, dizer lá quando é que os vetores são ortogonais e tal. Na verdade, eu diria assim, é mais do que isso, porque o primeiro produto escalar da história não surgiu geometricamente, nem da maneira que surgiu. Surgiu assim, você tem uma função f, uma função g, as duas definidas do intervalo 0,2π em R, e o produto escalar de f por g é igual à integral de 0 a 2π de f de x, g de x, dx. Essa cobra aqui é integral, um negócio que vocês vão aprender em cálculo. E surgiu numa situação que o cara estava estudando a propagação do calor, um cara chamado Fourier, e ele esbarrou nesse negócio aqui, e até onde eu sei, o primeiro produto escalar da história surgiu. Mas esse produto escalar que a gente usa aqui também surgiu em outra situação. Foi um cara chamado Hamilton generalizando os números complexos. Que horas são? Poxa, acho que eu não vou contar essa história não, porque ela fica mais emocionante em R3, porque aí tem o produto vetorial também, eles saem aí. De qualquer maneira, o produto escalar permite a gente dizer quando é que os vetores são ortogonais, quando é que eles são unitários. A gente vai dizer que uma base, né, a gente vai distinguir
sistemas de coordenadas que têm base ortogonal e os outros? Numa matriz de vetores, como que eu sei que eu devo botar os vetores no pé ubicado? Numa matriz... Não, você pode olhar para os vetores linha e para os vetores coluna. Depende do que você quer fazer. Né? Vamos dizer, no nosso caso, como eu olhei para o vetor x1, x2 e disse, ele vai ser levado no x1, a11, a21, mais x2, a12, a22. Então, eu estou trabalhando com esses vetores em pé e deu naquilo. Por outro lado, você também pode olhar para o seguinte, imagina que você tem o seu sistema aqui, A11, x1, mais A12, x2, né, igual a y1, A21, x1, mais A22, x2, igual a y2. Você também pode olhar para cá, né, A11, A12, A21, A22, e querer olhar aqui nas linhas. Porque, por exemplo... quando você diz, se esse cara é múltiplo desse, significa que você está aqui com o ε1 e o ε2 está assim. Então, o sistema, a transformação linear tem uma degeneração. Quando este aqui é múltiplo desse, significa que essa equação não acrescenta nada a essa. Claro, se o y2 não for o mesmo múltiplo do y1, significa que o seu sistema vai ser impossível. E se for, ele vai ser possível e vai ser indeterminado. Tem, inclusive, uma relação que aliás, vou botar uma pergunta para vocês, um desafio, que é o seguinte, A11, A21, A12, A22. Imagina que esses dois vetores coluna são linearmente independentes. Então, eu quero que vocês achem uma matriz em que esse e esse são linearmente independentes, quer dizer, um não é múltiplo do outro, mas que esses dois aqui são linearmente dependentes, um é múltiplo do outro. Tá? Tem a ver, vamos dizer, a independência desses dois pode ser traduzida geometricamente e a dependência desses dois também pode ser traduzida geometricamente. Entenderam a questão? Não? O vetor ser linearmente independente é isso, um é múltiplo do outro. Linearmente dependente é que um é múltiplo do outro. Então, uma das linhas tem que ser múltiplo da outra, mas nenhuma das duas colunas pode ser múltiplo da outra. Aliás, eu tenho que falar na equação da reta. Falei em produto escalar, agora posso falar em equação da reta. Equação da reta. Porque até agora, eu achei que a equação do círculo era mais simples que a da reta. Agora, da reta, eu posso olhar assim, ó. Tá aqui, imagina que nós temos a nossa origem e temos aqui, vamos botar aqui um vetorzinho, né? N, não precisa ser unitário, e aí vamos pegar uma reta perpendicular a N. Observa que, pensando os pontos dessa reta como vetores, você pode dizer que esse ponto P que está na reta corresponde a esse vetor aqui se projetar sobre essa reta aqui exatamente nesse lugar. Se você pegar outro ponto, ou outro, então você pode dizer que a reta é igual ao conjunto dos vetores P, tais que o vetor OP escalar N
é sempre um certo C, que é o mesmo para todos. Quer dizer, qualquer P que você pegar aqui, quando você fizer o produto escalar pelo N, dá sempre o quê? O tamanho do N que está fixo. O tamanho desse vetor não está fixo, mas o produto dele pelo cosseno do ângulo dá sempre o mesmo tamanho aqui. Então a reta é isso aqui. Bom, se nós temos um sistema de coordenadas canônico, então R é igual ao conjunto dos pontos P igual a x1. Vou usar xy por uma vez, assim, né, para ficar aquela coisa mais familiar, né? Os pontos xy, tais que o vetor OP tem as mesmas coordenadas xy que P. Então, tais que o produto escalar de xy por AB é igual a C. Ou seja, é igual ao conjunto do xy pertencentes a R2, já que ponto, vetor, para ordenado, tudo é a mesma coisa, tais que a x mais by igual a C. É uma dedução assim. Você pode fazer também outra maneira de pensar, seria dizer, ó, eu tenho o vetor N, AB, tem aqui um ponto x0, y0, tem aqui um ponto xy. Então, se essa reta é perpendicular a esse cara, esse vetor aqui é perpendicular a esse. Então, você vai ter x menos x0, y menos y0, que são as coordenadas desse vetor aqui, escalar AB igual a zero. Então, você vai ter ax mais by menos ax0 mais by0 igual a zero. Então, a equação da reta com produto escalar é mais fácil, porque aí você não precisa ficar preocupado com a reta vertical, com um negócio assim e tal. Voltando lá nas nossas bases, o produto escalar também tem uma coisa maravilhosa que é o seguinte. Imagina que eu coloco aqui um sistema de coordenadas de base ε1, ε2. Então, se eu tenho um vetor aqui, V com coordenadas x1, x2, na base canônica, então V é igual a x1 é 1 mais x2 é 2. Agora eu queria saber quem é V, y1, ε1 mais y2, ε2. Tipicamente, né, se eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer y1, o ε1 é A11, A21, mais y2, A12, A22, igual a x1, x2. Então, eu tenho x1, x2, isso aqui é o ε1, isso aqui é o ε2, conheço esses caras aqui, tem que resolver esse sistema. É o que tem que ser feito. Mas imagina que eu tenho o seguinte, que ε1 escalar ε2 igual a zero, e também que a norma de ε1 igual a norma de ε2 igual a 1, só para facilitar a minha vida. Então, eu olho para isso daqui e digo, vamos fazer V escalar ε1. Isso aqui vai ser y1, ε1,
mais y2, y2 escalar y1, que, obviamente, é y1, já que y1 dá 1 e y2, y1 dá 0. E v escalar y2 é igual a y2 pelo mesmo motivo. Então, em vez de resolver o sistema, eu faço o que é y1 igual a A1 x1 mais A21 x2, y2 igual a A12 x1 mais A22 x2 e pronto. Tá? Quer dizer, quando você quer escrever, porque é uma coisa, às vezes você precisa mudar de base. Né? Tem sempre aqueles problemas de física do plano inclinado, não sei se vocês já fizeram esses problemas, né? Tem um plano inclinado, aí tem um peso aqui assim e tal, aí a força é para cá, mas você quer fazer assim e assim, então você, na verdade, quer mudar para o sistema de coordenadas assim. Se esse sistema de... Quer dizer, em várias circunstâncias, às vezes por outros motivos mais escabrosos, você quer mudar o seu sistema de coordenadas, e aí você precisa escrever os vetores no novo sistema de coordenadas. Se, pela graça divina, o seu novo sistema de coordenadas tem essas propriedades aqui, então é muito mais fácil. Isso também, aquele senhor, o Fourier, está fazendo, acho que breve, está fazendo por aí 200 anos, quando ele inventou aquele produto escalar, foi basicamente por causa disso. Bom, então, quase assim. Então, acho que na aula que vem a gente vai fazer decomposição em valores singulares e o determinante em valores singulares. Basicamente, o trailer da decomposição em valores singulares é uma coisa assim, ó, a transformação linear, né, pega, o quadro é esse, né, você fica com uma coisa assim. Mas, porque você pegou a base canônica aqui e aí deu nisso. Mas sempre existe, para uma transformação linear, o seguinte: se em vez de pegar o sistema de base canônica, você pode escolher uma certa base ortonormal aqui, com vetores unitários e ortogonais, tais que tem um outro sistema de coordenadas aqui assim, tal que a transformação faz isso, pega esse cara, leva num múltiplo desse, e esse daqui leva num múltiplo desse, de maneira que esse quadriculado assim vira um reticulado pelo menos de base retangular. Fica mais bonitinho. Isso é um teorema. Quer dizer, você na verdade, é uma liberdade assim, você tem a transformação linear. Eu estou sempre pensando ela dada na base canônica. Mas eu posso dizer, não, peraí, a transformação linear é uma coisa do plano no plano, dos vetores nos vetores. Esquece a base canônica e diz, não, tá bom, veio lá da China, mas eu não entendo nada que está escrito aqui, eu vou inventar a minha base. Então, se você escolher o seu sistema de coordenadas adequadamente, você tem uma nova expressão para a transformação linear, muda a matriz e tudo. E você pode escolher um sistema no domínio e outro no contradomínio. E se você fizer isso direitinho, você pode ter um sistema de base ortonormal aqui, outro aqui, que transforma quadrados em retângulos. Então, mais bonitinho. Isso é um teorema bonitinho, simplesinho, que infelizmente os alunos de engenharia não veem nem na álgebra linear 2. Mas, então é isso. Temos...